Boa tarde. Está começando o Cabeça de Área para dar continuidade à série Ciências do Esporte. Discutiremos sobre como melhorar o condicionamento cardiovascular. O programa, que não se limita aos resultados, interage com as consequências do treinamento físico para o coração do atleta. É o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Ari Gomes Filho, professor da Universidade Federal de Pernambuco, do campus de Vitória de Santo Antão. E você procura um cardiologista antes de iniciar uma atividade física? A nossa equipe foi às ruas saber. Já procurou um cardiologista hoje? Já procurou um cardiologista? Com certeza. Qual a importância do cardiologista para a atividade física? Olha, é ver se tem alguma deficiência cardiológica que impeça o exercício físico. Nunca me atentei para isso, porque eu faço minhas atividades e realmente nunca tive problema de respiração, problema de coração. Eu acho que eu vou ter que ir se um dia acontecer, né? A última vez que eu fui no cardiologista foi em 2011, mas depois disso, porque eu tinha uma doença, eu tava doente, aí eu tive que passar por um cardiologista. Mas atualmente eu não tenho procurado não. Falta de tempo. Por conta de toda a burocracia que tem na consulta para marcação. Há muitas academias que exigem exame físico, exame cardiológico para você ingressar. Mas hoje a maioria não pedem exame. Você chega já, começa a praticar exercício físico lá. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai falar sobre o coração e atividade física. Boa tarde, Ari. Boa tarde. É um prazer enorme recebermos no Cabeça de Área. Essa pauta faz parte de uma série de programas, e essa série chama Ciências do Esporte, e hoje vamos falar sobre o coração e atividade física. Nós vimos no Fala Povo que algumas pessoas já procuraram o cardiologista por N razões, outros acham que só quando tiverem um problema. Eu gostaria de saber a sua opinião, você que é da educação física e trabalha com essa perspectiva da fisiologia do esforço e com certeza conhece bem a mecânica do coração. Qual a importância de procurar um cardiologista? Bom, a importância do cardiologista, ele passa pelos processos daquilo que nós vimos o senhor falando, a determinação do diagnóstico das doenças cardiovasculares. Se o indivíduo está presente, consta nesse indivíduo essas doenças cardiovasculares ou não. Doenças como hipertensão, prolapso de válvula, disfunção ventricular. Bom, mas só que quem é que deve procurar o cardiologista? Todas as pessoas têm que procurar o cardiologista. Se nós formos ver, de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde, é recomendado que você procure o cardiologista as pessoas que têm acima de 35 anos ou pessoas com idade menor do que essa, sim, na qual possuam alguns dos fatores de risco, como hipercolesterolemia, hipertensão. Ou então, como falou um rapaz ali, quer dizer, se estivesse sentindo algum problema de respiração e tal, então procurar o médico, especialmente o cardiologista. Mais ou menos isso que você... Exatamente, exatamente. As pessoas que elas têm uma idade menor do que 35 anos, é indicado a essas pessoas que elas procurem um médico quando houver a necessidade de ser feito esse tipo de avaliação. Então, como eu estou com 32, faltam 3 anos apenas, né? Exatamente. Ari, veja, nós estamos tratando ali também de pessoas que são, digamos, não são atletas, né? A vinda desse tema para cá, para a Cabeça de Área, diz respeito ao cuidado com o coração, mas o coração do atleta, que é um pouco a especialidade que você desenvolve lá no CAV, que nós chamamos, né? Que é o Centro Acadêmico de Vitória. Me fala um pouco do laboratório que vocês têm lá. Bom, a gente está com o Laboratório de Fisiologia do Esforço, onde que a gente está com, além da parte de fisiologia, que é a parte de ergospirometria, e a parte também de diagnóstico de problemas cardiovasculares em situação de esforço. Além do laboratório de biomecânica que nós temos, onde que tem a eletromiografia, e onde nós podemos analisar, ou seja, fazer várias análises com os atletas. A nossa especificidade, aonde que eu trabalho no laboratório de fisiologia, a gente tenta ver a relação de capacidade aeróbia, tamanho do coração,
E também no nosso laboratório, também dá para fazer alguns diagnósticos das doenças cardiovasculares, mas nesse aspecto nós precisamos da presença de um cardiologista ao nosso lado. E quais são os benefícios da atividade física para o coração? Mariane Becco falou com especialistas. Vamos descobrir. O coração é composto por duas câmaras. Na parte de cima ficam os átrios e na parte de baixo os ventrículos. Nele também está localizada a aorta, maior e mais importante artéria do corpo. O mecanismo de receber e bombear o sangue para o resto do corpo ocorre por meio das sístoles e diástoles. Dessas ações resulta a frequência cardíaca, que irá aumentar ou diminuir de acordo com as atividades realizadas pelo homem, sejam elas aeróbicas ou anaeróbicas. O coração é um músculo muito importante para o homem, por isso precisa receber atenção especial. Entre os cuidados estão evitar o estresse, comidas gordurosas e, principalmente, praticar atividade física, pois quando o exercício é realizado corretamente e com orientação profissional, gera grandes benefícios ao coração. Então, reduzir a frequência cardíaca para poupar oxigênio por esse músculo é um dos grandes benefícios do exercício físico com regularidade. O segundo benefício é que o exercício físico queima o colesterol ruim, o colesterol LDL, e aumenta o colesterol bom, o colesterol HDL. O terceiro benefício é que o exercício físico diminui os triglicéridos, que são um tipo de gordura, né, advindas de carboidratos, que são os triglicerídeos. Tá? Então o exercício baixa os triglicerídeos. O quarto benefício, o exercício reduz o peso corporal. Os indivíduos que estão obesos ou sobrepeso têm uma tendência a reduzir o peso corporal. E além disso, os exercícios relaxam as artérias do corpo, né, e dão um bem-estar físico e psicológico muito bom por conta de uma substância que é produzida enquanto o indivíduo está fazendo os exercícios, que são as beta-endorfinas. Uma coisa importantíssima, o exercício físico está provado que previne o aparecimento de diabetes. O fisiologista Bruno Lipo alerta para o risco da prática excessiva de exercícios. O risco do indivíduo que é sedentário e se submeter a um exercício de uma hora para outra, ou só nos finais de semana, por exemplo, só o domingo, por exemplo, o risco dele ter um infarto é grande, principalmente as pessoas que têm comorbidades, que são obesas, que são hipertensas, que são diabéticas ou que têm outros problemas qualquer, né, eles podem ter um risco grande nesse miocárdio e via óbito durante o exercício. A minha recomendação para as pessoas que são sedentárias e querem fazer algum exercício é que primeiramente procurem um médico cardiologista a fim de verificar como é que está o seu coração, como é que está essa pressão arterial, que seja feito um teste de esforço, como por exemplo um teste ergométrico, para ver se o indivíduo apresenta alguma arritmia durante esse esforço, para ver se apresenta alguma hipertensão reativa com o esforço, para somente então, depois do aval do cardiologista, se submeter a um determinado exercício. Mas se nós vemos na matéria, o Bruno Lipo, que é fisiologista, ele chama atenção para que os indivíduos sedentários e saem no final de semana fazendo exercícios de qualquer forma, de qualquer maneira, sem saberem se tem algum problema no coração. Né? Isso aparentemente é comum, né, Ari? Você tem aí os atletas de finais de semana. Os atletas de finais de semana, eles são uma fonte assim, ímpar, né? Que facilita muito o aparecimento de problemas cardiovasculares. Por quê? Porque o coração desses indivíduos eles não está preparado para aquele determinado esforço. Principalmente quando você vê essas situações das partidas, tá? Essas partidas geralmente elas têm um objetivo que é ganhar. Tá? Especialmente no futebol, né? Exatamente. Futebol, às vezes futsal. E muitas das vezes passa despercebido essa sua sensação de esforço ou esse prejuízo que você está induzindo o seu coração durante a realização da atividade física. Agora, o cardiologista também falou sobre o estresse, né? E isso todos nós estamos submetidos de alguma forma, né? Principalmente nós que moramos na cidade como Recife, o trânsito absurdo, né? Então corre para lá, contas a pagar. Então isso aí também faz uma sobrecarga, digamos, ao coração. É isso mais ou menos que ele falou. Isso, é um efeito adicional. Né? O estresse, ele induz uma sobrecarga ao seu sistema cardiovascular. E essa sobrecarga no seu sistema cardiovascular propicia que você tenha
alguns problemas cardíacos, como hipertensão. Agora, veja, no caso, nós estamos tratando do atleta, né? O atleta, ele não está também propenso a um estresse ou uma carga de trabalho bastante elevada. O jogador de futebol, por exemplo, profissional, aliás, recentemente está havendo um debate aí sobre os períodos de férias, né, de recesso do campeonato brasileiro, né, porque tem uma carga excessiva de trabalho. Ele também não está o atleta profissional, especialmente o jogador de futebol, também não estaria submetido a um estresse, né, excessivo, né, pela sua própria atividade física, embora o coração esteja preparado para algumas cargas de trabalho? Sem dúvida. O coração do jogador de futebol é um órgão que necessita de muitos estudos, porque o futebol ele tem uma peculiaridade. A peculiaridade que ocorre no futebol são as alterações que existem nos seus valores de frequência cardíaca durante a realização do exercício. Tem uma hora que a sua frequência cardíaca está baixa no jogo, na qual o atleta precisa alcançar a bola, ele dá um sprint ou um pique, ou ele acelera o máximo da sua velocidade e o coração tem que acompanhar essa situação. É necessário que se sejam feitos diagnósticos. Uma pesquisa realizada atualmente no estado de São Paulo, com o Clube de São Paulo, os hospitais eles criaram marcadores. O que teria que ser feito para os atletas para tentarem evitar isso no período de pré-temporada? Os vários exames, o teste de esforço, a ecocardiografia, e segundo os dados da pesquisa, parece que 80% dos clubes do estado de São Paulo, eles não cumpriam as necessidades necessárias para que pudessem colocar os jogadores em situação de jogo com uma redução significativa desses problemas cardíacos. Você falava também do laboratório que tem lá no campus acadêmicos de Vitória de Santo Antão, né? Esse laboratório de ciências do esporte. Vocês realizam que tipo de testes lá para os atletas? Lá, e atletas profissionais, então? Exatamente. Lá nós estamos com o aparelho da ergospirometria e, além do aparelho da ergospirometria, nós estamos com o aparelho também para realizar a eletrocardiografia de esforço, que é a mais indicada, a eletrocardiografia com as 12 derivações, para fazer uma análise completa da situação do coração dos atletas em exercício físico. Mas esse primeiro teste, o que diz especialmente esse teste? Esse teste é aquele indivíduo que ele vai subir na esteira e essa esteira ou bicicleta vai ser aumentado a inclinação e ou velocidade em determinados períodos de tempo. Aumentando o esforço dele. Aumentando o esforço até esse indivíduo chegar à exaustão. Porque o importante da gente observar que o coração do indivíduo é importante, que se ele vai fazer atividade física, seja observado ele em esforço. Tá certo? Além disso, porque nós temos a parte do diagnóstico e também nós temos a parte do funcional, da capacidade física do atleta, que é o nosso aparelho de ergospirometria. Então vocês vão fazer, vocês falam o teste, fazem os testes, mas esses testes não para ver se o indivíduo tem alguma patologia, porque não é competência dessa área da educação física, né, e esporte, mas para identificar a capacidade que o indivíduo tem de realizar determinado esforço. É isso que vocês fazem? Exatamente. Quando nós queremos analisar essa outra parte no que diz respeito às patologias, nós temos que ter acesso a um médico cardiologista para que ele possa nos subsidiar na análise desses dados. Ok, e você também pode ter acesso ao Cabeça Diária visitando a nossa página no Facebook, Cabeça Diária TVU. Envie um e-mail para nosso programa, cabeçadiaria@ufpe.br. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça Diária. O tema na série Ciências do Esporte, as consequências do treinamento físico para o coração. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Ari Gomes Filho, professor da Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Vitória de Santo Antão.
Nossa equipe acompanhou o exame ecocardiográfico de um atleta amador. Veja na matéria de Mariane Beco. O ecocardiograma é um exame de imagens que possibilita a visualização da estrutura cardíaca, permitindo ao cardiologista identificar ou descartar doenças como a miocardiopatia hipertrófica. A miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética que pode ser transmitida aos seus descendentes, uma doença genética, e ela se expressa como um fortalecimento exacerbado da musculatura cardíaca. A semelhança do braço, por exemplo, do halterofilista, que fica hipertrofiado, a gente tem essa hipertrofia dentro do músculo cardíaco, no coração dos atletas. Isso causa graus de obstrução ao fluxo. Em determinados casos de um esforço exacerbado, pode se manifestar como o único sintoma a própria morte súbita. Em outros casos, o paciente pode apresentar dor torácica,